Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje falaremos sobre a lei dos senos, um tópico muito importante que vai ser dividido em 3 etapas. Na primeira parte eu vou apresentar para vocês a lei dos senos, depois vou fazer uma demonstração e na terceira parte vou resolver alguns exercícios. Vamos nessa? Primeiro, apresentando aqui o teorema importante, teorema dos senos, lei dos senos. Em um triângulo qualquer, a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto, então se eu pegar o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado, essa razão ela é constante. Isso aqui é importante. O valor dessa constante é o quê? É o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Vamos entender um pouquinho melhor essa ideia aqui. Num desenho acho que fica mais fácil de entender. Se eu pegar, por exemplo, o lado A, ele está de frente para o ângulo alfa. Então, A sobre o seno de alfa dá o mesmo resultado que eu pegasse B dividido pelo seno de beta. Ou que eu pegasse, por exemplo, aqui C e dividisse pelo seno do ângulo θ. Isso é o que está escrito aqui. Essa razão, A por seno de alfa, B por seno de beta e C por seno de θ é constante. Essa constante corresponde ao quê? 2R. O que é 2R? É o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, para você entender um pouquinho melhor essa ideia, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação aqui. Nem todos eles vão envolver o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Essa razão ser constante é útil para a gente resolver a maior parte dos exercícios. Saber que ela é o raio da circunferência que circunscreve é útil também para alguns tipos de exercício. Antes da gente ir para os exercícios, vamos dar uma entendida um pouquinho melhor por que esse teorema funciona? Vamos ver uma demonstração dele? É bem bonitinha, olha só. Se eu imaginar aqui, por exemplo, aqui um triângulo ABC, O é o centro da circunferência que circunscreve, este ângulo que se forma aqui, este ângulo que se forma aqui é o ângulo 2α. Por quê? Este ângulo alfa, ele está inscrito na circunferência. Portanto, esse ângulo aqui, como aqui é o centro da circunferência, é um ângulo que corresponde a 2α, já que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, legal? Agora, olha para esse triângulo OBC. Esse triângulo OBC ele é isósceles, porque essa medida de OC e essa medida de OB são iguais porque correspondem ao raio. Se esse triângulo é isósceles, portanto, a hora que eu faço a altura, eu também estou fazendo a bissetrize, dividindo o ângulo 2α em alfa e alfa, legal? Agora, olhando nesse triângulo aqui da direita, por exemplo, ou no da esquerda, tanto faz, mas vamos olhar aqui no da direita só para facilitar. Se eu pegar, por exemplo, e eu escrever o seno de alfa, num triângulo retângulo, não é o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa do triângulo? Então seria A sobre 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que corresponde ao raio da circunferência. Ou seja, pessoal, repara agora no que acabou de acontecer. Se eu multiplicar, por exemplo, esse RC para cá, vai ficar como? Seno de alfa vezes RC igual a A sobre 2. Certo? Agora, esse seno de alfa que está aqui multiplicando, eu posso dividir, né? E esse 2 que está dividindo multiplica para cá. Ou seja, vai ficar assim, 2 vezes o raio da circunferência, que é o diâmetro, né? 2 raios, corresponde a A dividido por seno de alfa. Galera, eu não sei se você percebeu, mas isso daqui era justamente o que a gente estava procurando. Que a razão entre o lado A e o seno de alfa estava dando 2R. Não é isso que estava escrito aqui, ó? A razão entre A e seno de alfa estava dando 2R. Ferdi, e esse B seno de beta e esse C seno de θ? Meu amiguinho, minha amiguinha é a mesma coisa, né? Porque se a gente imaginar, por exemplo, que eu ligo o centro aqui da circunferência ao vértice A, o que a gente vai... Nossa, ficou feio ali. Se eu ligar ali o centro da circunferência até o vértice A, o que eu tenho? Eu tenho outros 2 triângulos ali que se formam. Vão se formar, vou tentar ligar aqui mais bonitinho. Se formam os triângulos AOC e os triângulos AOB. Os ângulos, já que aqui é θ, esse ângulo aqui vai ser 2θ. Já que aqui é beta, este ângulo aqui vai ser 2β. E aí eu chego exatamente com esse triângulo aqui e com esse triângulo aqui também, que a hora que eu dividir
B por seno de beta também vai dar 2R. E eu dividindo C por seno de θ também vai dar 2R. Então, os outros casos são análogos a esse. Beleza? Ferdi, peguei a ideia, acho que entendi. Vamos resolver alguns exercícios? Partiu! No triângulo a seguir, determine o valor de x. Bem simples, tenta primeiro, pausa o vídeo e vamos nessa. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos lá? Se eu pego pela lei dos senos, ó, x sobre o seno de 45 é o ângulo que está oposto ao x, igual a 20, né? Igual a 20 sobre o seno de 30, correto? 20, que é o lado sobre o seno de 30 graus, beleza? Ó, x sobre o seno de 45 igual a 20 sobre o seno de 30, correto? Agora, vamos aqui multiplicar em cruz, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, né? X vezes o seno de 30 vale meio, x vezes meio, é igual a 20 vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, não é? Repare que eu posso multiplicar aqui os dois lados por 2 e esse 2 cancela. Aí a medida de x que eu estava procurando corresponde a 20 raiz de 2. Sacou? Acertou esse primeiro exercício ou não? E aí? Pegou a ideia? Agora, vamos pensar em resolver mais um? Vamos lá, mais dois exercícios. Então, vamos lá. Exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos nessa. E aí, conseguiu, não conseguiu? Então, saca só. Uma praça circular de raio R, aqui ele colocou o raio na jogada, foi construída a partir da planta a seguir. Ok. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias, construídas no interior da praça, que AB mede 80 metros. Essa informação é importante. De A até B, mede 80 metros. Pergunta: de acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a... Pessoal, para a gente resolver esse exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente vai usar de novo a lei do seno, só que eu vou usar aquela parte que diz que se eu dividir o lado pelo seno do ângulo oposto, é igual a 2R, não é? A gente viu que essa parte aqui era a razão constante, né? Ou seja, se eu divido 80 pelo seno de 60 graus, eu vou ter 2R. Como o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, 80 dividido por raiz de 3 sobre 2 é igual a 2R. Portanto, vou agora multiplicar aqui esse raiz de 3 sobre 2 aqui desse lado e vai ficar assim, né? 2R vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 80. Tudo bem? Com isso, esse 2 multiplicando simplifica com o 2 dividindo, R vezes raiz de 3 é igual a 80. O raiz de 3 agora a gente divide os dois lados, R fica igual a 80 dividido por raiz de 3, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo só para chegar na resposta. Vai ficar que o R, que era a medida procurada, é 80 raiz de 3 sobre 3 metros. Beleza? Isso corresponde a 80 raiz de 3 sobre 3, letra B de bola. Tudo bem? Vamos lá, mais um exercício. Esse exercício 3 é um exercício que caiu no vestibular da Unesp. Leiam, tentem fazer, a gente já conversa sobre ele. Pausa o vídeo um minutinho. E aí? Conseguiu, não conseguiu? Você pausou o vídeo, né? Não tô falando que nem tonto aqui, né? Tá bom, ó. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira no ponto B. Então, esse aqui, gente, é um exercício que ele ocorre no ambiente 3D, né, em 3 dimensões. Então, a gente tem aqui um triângulo ABC, que ele diz que, com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ele anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava, e marca o ponto C. Então, ele estava no ponto A, andou 50 metros e marcou o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia os seguintes ângulos, que valem 30 e 105 graus. 30 aqui e 105 graus aqui, tá bom. Pergunta: a altura H do mastro da bandeira em metros é... Então, galera, para a gente resolver esse exercício, eu primeiro vou começar olhando para esse triângulo ABC. Então, vamos lá, fazer aqui um triangulinho ABC para a gente representar um pouquinho melhor. Fazer aqui o A, aqui o B, aqui o C. Está fora de escala, os ângulos não vão ficar proporcionais, mas o ângulo que tem aqui em A, acho que eu vou colocar do jeito que está no desenho. Em vez de colocar o B aqui embaixo, acho que fica mais fácil eu colocar o B em cima, né?
E aí eu coloco o C ali embaixo. Tá. Então, vou fazer ali o triângulo de novo. Aqui é A, aqui é C e aqui é B, certo? O ângulo A mede 30 graus, o ângulo em C mede 105, ok? De A até C mede 50 metros. Agora, vamos pensar comigo. Se eu descobrir quanto mede o lado BC, se eu descobrir quanto mede este lado BC aqui, para mim vai ser uma mão na roda. Porque sabendo o lado BC, eu trabalho no outro triângulo, que é um triângulo retângulo aqui. Então, gente, percebam o seguinte, isso aqui é muito comum em exercícios de lei dos senos. Como esse ângulo aqui é 30 e esse ângulo é 105, já dá 135. Para completar a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180, faltam 45 graus. Portanto, galera, para achar essa medida x, eu não vou usar os 105 graus, que muita gente podia estar pensando, eu não sei o seno de 105. Tudo bem, dá para descobrir, existem formulinhas de soma de arcos, mas não é a ideia agora, porque eu posso simplesmente montar assim, ó, x está de frente para quem? Para o 30 graus, então x sobre o seno de 30 graus é igual. Agora o 50 está de frente para quem? Para o 45, né? Igual a 50 dividido pelo seno de 45 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Multiplicando aqui em cruz, como é que vai ficar? X vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, igual a 50 vezes o seno de 30, que é meio. Portanto, eu posso multiplicar os dois lados da igualdade por 2, esse 2 cancela, e esse raiz de 2 aqui eu divido, vai ficar x é igual a 50 dividido por raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 aqui em cima e embaixo para racionalizar e ficar um pouquinho mais fácil de levar para frente. Vai ficar 50 raiz de 2 sobre 2, que dá para dividir os 50 por 2, fica 25 raiz de 2 metros. Galera, muito cuidado para você não cair na besteira de um vestibular, né, de marcar a letra D, porque essa não é a pergunta do exercício, né? Eu achei a medida X, a minha medida X era de B até C. De B até C, aqui essa medida é o que eu tinha, que corresponde a 25 raiz de 2, mas o H que ele quer, agora eu vou precisar fazer um outro triangulinho ali para a gente descobrir. Vamos fazer? Ó, o outro triangulinho, vamos fazer aqui, ó. É um triângulo retângulo, aqui está o H, aqui é 30 graus, e este é o vértice C, aqui é o vértice D, e aqui em cima é o vértice B, tá bom? Como eu achei de B até C 25 raiz de 2, é essa medida aqui, né? 25 raiz de 2. Agora, vamos lembrar, num triângulo retângulo, o seno do ângulo que eu tenho é o cateto oposto, que nesse caso é H, dividido pela hipotenusa, 25 raiz de 2, sacou a ideia? Agora, o seno de 30 vale quanto mesmo? O seno de 30 é meio, né? Então, vai ficar 25 raiz de 2 vezes meio igual a H. Para chegar na alternativa do jeito que ele quer, ele dividiu aqui, ó, 25 por 2 e chegou que o nosso H, que é a altura do mastro, é 12,5 raiz de 2 metros. Alternativa B de bola. Tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza mais um exercício. Espero que tenha ajudado e bons estudos para vocês. Um abraço.